O Partido dos Trabalhadores de Lula e o Partido Liberal de Jair Bolsonaro ficaram de fora daqueles superblocos na Câmara dos Deputados. José Maria Trindade conversou com o líder do PT na Câmara Federal, Zeca Dirceu, e tem os detalhes. Na Câmara dos Deputados, os blocos estão ocupando espaços importantes. A primeira avaliação é de que são blocos que não são nem de oposição, nem de governo, mas muda a estrutura interna do funcionamento da Câmara dos Deputados. O PT ficou fora dos blocos, assim como o PL. Líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu, isso muda a correlação de forças aqui, deputado? Não, eu acredito que é mais um rearranjo interno para a ocupação de espaços e que não tem como objetivo, né, fazer oposição ao governo, fazer oposição ao PT, à nossa federação. Nós temos uma federação de 81 deputados, compostas pelo PV, pelo PCdoB, pelo PT. Temos espaços já bem delineados aqui, como a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a presidência da Comissão de Finanças e Tributação, do Trabalho, dos Direitos Humanos. O PT acabou de, no Colégio de Líderes, ser contemplado com a relatoria do programa Bolsa Família, é o programa que mais está impactando a vida das pessoas, é o programa mais importante desse ano do governo. Então eu não vejo nenhum tipo de prejuízo para a nossa atuação. E se o governo souber utilizar bem, isso pode acabar sendo algo até favorável ao governo. Não sei se por coincidência ou não, os dois blocos têm à frente um líder que é declaradamente governista. Eu acho que se o governo souber dialogar, e o governo tem feito isso de forma muito qualificada, isso pode acabar sendo... É mais fácil, inclusive, a negociação em bloco, no atacado, como se diz. Até quem está assistindo vai perceber uma questão matemática, É muito mais fácil quem governa conversar com 4, 5 líderes de blocos do que conversar com 20 líderes de 20 partidos diferentes. Agora, claro que essa conversa tem que ser bem feita, tem que ser a partir, de uma capacidade de ouvir, de dialogar e de dar respostas concretas, respostas bastante objetivas. Agora, eu conversei com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem uma experiência política muito boa, e ele diz ali, lembra que o PT e o PL ficaram, não diria isolados, mas separados dos dois blocos. Isso é uma estratégia? Não, foi natural, até pelo PL está muito bem contemplado nos seus espaços por ser um partido com muitos deputados, e até pelo PT e a federação também está muito bem contemplado. Não fazia muito sentido a gente se integrar a um bloco para ter ainda mais espaços. Eu acho que os partidos que se integraram aos blocos, eles por direito precisam e devem ter mais espaços. Foi para isso que os blocos foram criados, para ter uma relatoria a mais, para poder presidir uma comissão nova que venha a ser CPIs, instalada. Isso é da natureza aqui do processo democrático e tanto o PL como o PT sabe compreender e sabe respeitar. Já foram até experimentados aí na definição, na negociação das relatorias, Já, nós tivemos hoje decisões do Colégio de Líderes que houve consenso, houve até unanimidade. Então, acho que está muito bem resolvido isso. Em entrevista de Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados, para o jornalista da Jovem Pan News, José Maria Trindade. Agora, Marcelo Suano, falamos na edição de ontem do jornal Jovem Pan muito sobre a formação dos superblocos, especialmente o capitaneado pelo PP de Arthur Lira, que se tornou o maior superbloco da Câmara Federal. Agora, essa entrevista de Zeca Dirceu dizendo que esses superblocos não têm o objetivo de fazer oposição ao governo de Lula. Você entende que é o cenário ideal para que o governo federal consiga avançar com as suas propostas, ou o caminho não deve ser tão simples assim? Não, Daniel, eu acho que o caminho não será tão simples assim. É bem natural que tanto o PT quanto o PL não agreguem em qualquer bloco disso. Por qual razão? Porque o bloco do Arthur Lira está muito bem configurado para mostrar o poder que ele tem. O Arthur Lira está fazendo jogadas de mestre, ao ponto de já ter um conjunto de deputados suficientes, se porventura se mantiver essa estrutura, esse superbloco, deputados suficientes para ele, por exemplo, propor uma PEC, ou para obstruir ações dos demais partidos, ou ações dos demais blocos, ou do governo na Câmara dos Deputados. Ele adquiriu poder suficiente. Os dois partidos que são mais configurados como de oposição e governo, o bloco do PT e o PL, eles particularmente ficarão numa briga
pessoal. Só que se o PT agrega no bloco de 142 deputados, ele conseguiria ter um número significativo, mas ele forçaria o PL a ir para o outro bloco. Eles sabem que a negociação é muito melhor se eles tiverem uma certa autonomia para negociar em pontos específicos projetos de leis ou políticas públicas. Mas isso é muito difícil, ele garantir que haverá governabilidade. O Capês, certa vez, disse, como presidente da Assembleia Legislativa, que a função de um presidente de uma Assembleia é garantir governabilidade. A mesma coisa se aplica a um presidente da Câmara. Aí é que está a jogada. O Lira saiu fortalecido e o PT tem que estudar a melhor maneira de seduzir este que é o novo homem forte do Congresso Nacional. Nesse quesito de garantia de governabilidade, Kobayashi, ontem falamos aqui a respeito desse assunto, como o Dani lembrou, e mostramos que lideranças desse novo superbloco formado, encabeçado pelo PP, garantem que há um direcionamento para a garantia de governabilidade ao Palácio do Planalto. Mas em entrevista também ontem aqui para nós, o deputado Alex Manente do Cidadania, federado com o PSDB, não chegou a confirmar essa informação e disse que não se trata de um alinhamento ideológico, cada pauta vai ser discutida de cada vez. Pode haver problemas nos próximos meses entre esses partidos que fazem parte desses superblocos? Principalmente deste superbloco, o maior, capitaneado pelo Arthur Lira, porque quando a notícia veio, a gente imaginou que fosse um bloco que seria de fato um bloco que votasse junto. Mas na entrevista, tanto ontem do deputado Alex Manente, como outras manifestações que nós já vimos hoje a respeito desse superbloco, aparentemente foi simplesmente a formação de um bloco para mostrar poder do Arthur Lira. Porque a gente sabe, era na verdade previsível, que o Patriota não vai votar junto com o PSB. Um está muito mais à direita, o outro está muito mais à esquerda. Esse superbloco, ele pode ter, por exemplo, impacto na formação de comissões importantes, na distribuição de cargos para os parlamentares. Esse bloco vai figurar como bloco, mas na votação de projetos importantes, esse bloco não vai ser tão unido assim, não vai ser um bloco unânime, como, por exemplo, parece ser o outro bloco de centro, o dissidente de 142 deputados, alguma coisa nesse sentido. O outro bloco está muito mais denso, muito mais unido, até pela ideologia dos partidos que o compõem. Então, esse super bloco não é tão super assim.